porque Ele nunca vai nos abandonar. Né? Independente de qualquer coisa, Deus Ele nunca vai nos abandonar. E quando Daniel ele foi fiel ali, ele foi, né, muito especial no trabalho, na vida dele, né? A vida toda dele. Então a gente vê tudo isso, porque a fidelidade de Deus, a Deus, né, ela vai nos colocar de pé. É fácil? Não. Quando o Emanuel cantou sobre perdoar 70 vezes 7, e eu parei e pensei, liberar perdão é difícil. Eu já vivi isso. Eu sei o que é liberar perdão. Não é fácil, não. Quando você fala 70 vezes 7, você pensa, misericórdia. Né? Mas uma coisa eu falo, eu já liberei perdão através da oração. Um dia eu vi uma missionária falando sobre liberar perdão. Você tinha que orar. Ora pela pessoa. E eu falava, meu Senhor. E eu comecei a orar por essa pessoa. E quando chegou um certo dia, eu encontrei com a pessoa, cumprimentei, não senti raiva, porque eu sentia ódio, falo a verdade. Então, são coisas que acontecem na nossa vida, que se a gente não parar e pensar em Deus, na nossa fidelidade, vai atrapalhar a nossa morada no céu. E o que nós estamos fazendo aqui, eu sempre falo, né, com os meus meninos, nós somos peregrinos nessa terra, nós estamos de passagem, mas para nós chegarmos lá na cidade de ouro, nas mansões celestiais, nós temos que ser fiel aqui, porque se nós não formos fiel aqui, nós não vamos sentar à mesa com Deus. E lá, quando a gente sentar na mesa com Jesus, que Jesus for servir a ceia, lá nós não temos que preocupar com o manjar, porque lá é nosso, lá é para nós. Então, nesse ponto, nesse intervalo que nós estamos peregrinando nessa terra, tenhamos sabedoria, né? Porque Daniel, ele foi sábio, ele teve sabedoria, que tenhamos sabedoria para seguir em frente. Né? Porque não é fácil, né? Eu falo que não é fácil, né? Mas é a gente, com Deus, a gente segue, porque se não for Ele, nós não vamos conseguir. Então a gente nessa terra, nós temos que ter sabedoria para a gente seguir, porque senão a gente desanima. A gente chega, hoje quando começou a armar chuva, eu falei, Jesus. Aí eu orei e falei com o Senhor, falei, Senhor, está nas tuas mãos. Se for da tua vontade, eu vou. Se não for, tudo bem. Então, assim, se não for, só vai estar chovendo na hora. Eu falo que eu converso com Deus. Certo dia, eu falei com Jesus, estava armando chuva, e vinha chuva, e a gente tinha que atravessar a Tia Penha no córrego. E eu virei para o céu e falei com Jesus assim, Jesus, espera, só a gente atravessar a Tia Penha no córrego. E tinha uma pessoa do meu lado e falou comigo assim, uai, não, pode parar. Que negócio é esse? Pode parar. Aí eu falei assim, pode parar com o quê? Aí ela virou e falou assim, não, você está brigando com Deus. Eu falei, não, eu estou conversando com Ele. Aí eu falei, eu converso com Ele. Falei com ele, Jesus, só esperar, depois o senhor pode mandar chuva. E foi realmente o que aconteceu. A gente arrumou o lugarzinho de tirar ela de lá, atravessamos ela no córrego, e depois que a gente pôs ela no carro para descer para Mutum, que ela estava passando mal, ela ainda morava na roça, Jesus mandou chuva. E eu virei para Jesus e falei, Jesus, obrigada. Tu és fiel, e eu sei que eu sirvo um Deus que Ele é fiel. Então, assim, quando eu falo assim, eu converso com Deus. Aí, muitas das vezes, alguém fala assim, mas você... No dia lá, a menina ficou, você está brigando? Eu falei, não estou brigando com Ele. Ele vai fazer o que Ele quiser. Se Ele quiser mandar chuva antes, Ele vai mandar. Mas a gente tem que ter um contato com Deus. Né? Quando a gente lê, a gente fala que... A gente vê que Daniel orava 3 vezes aos dias. Quantas vezes a gente será que fala com Deus? Para a gente pensar.
Será que estamos falando com Jesus? Outro dia alguém falou comigo assim: a gente não precisa orar direto. Aí eu falei: mas está lá na Bíblia que fala que é orar sem cessar. Você não vai ficar o dia todo ajoelhado orando, né? Porque muitas das vezes nós temos os nossos afazeres, né? Nós somos seres humanos e nós temos as nossas obrigações. Eu ajudo o Marcelo, né? Quem sabe o nosso serviço. E às vezes, muitas das vezes de manhã eu estou fazendo a minha leitura e estou fazendo a minha oração, ele me chama lá fora. Raquel, estou indo. Eu falo: peraí, Jesus, só um pouquinho. E eu levanto, vou lá. E às vezes eu termino a minha oração fazendo lá, no serviço, em espírito. Porque muitas das vezes, porque se eu falar: peraí, estou ocupada, não é assim que eu vou ganhar para Jesus. Então, muitas das vezes a gente tem que parar. Muitas das vezes a gente não vai ficar lá ajoelhado o tempo todo. Mas às vezes você está lá lavando uma louça, nossas irmãs, fazendo uma comida. Ora ao Senhor, conversa com Ele. Porque Daniel, ele orava 3 vezes ao dia, né? Então, todos os momentos que você tiver, ora, conversa com Ele. Eu sempre falo com os meus meninos: orar é muito fácil. Eles falam assim: mas eu não sei orar, tia. Orar é fácil. E da mesma forma que você conversa com seu amigo, você vai conversar com Jesus. E eu creio que Daniel falava com Deus da mesma forma. Da mesma forma que ele, conversava com seus amigos ali, eles conversavam com Deus. Porque Jesus é o nosso melhor amigo, né? Deus é o nosso melhor amigo. E os nossos irmãos, enquanto estiver lá no trabalho, na luta, conversa com Deus, conversa em espírito, conversa com Jesus. Porque muitas das vezes, eu falo que eu tenho convicção que muitas coisas o Senhor ele deu livramento através da oração, né? Muitas das vezes, eu já vivi isso, né? E às vezes nós lá no nosso trabalho, né, que está no nosso serviço, quantas vezes eu levantava de manhã, sempre eu oro e falo com o Senhor: dai-nos livramento. A gente mexe com madeira pesada, é difícil. E muitas das vezes já teve dia de madeira cair do lado, que se batesse, só Jesus. Então, assim, tem coisas que você ora, né? Eu falo, quando o Marcelo quebrou o braço, eu lembro que eu sonhei com ele. Ele fala comigo que ele tem medo dos meus sonhos. Eu falo assim: eu tenho medo dos seus sonhos. E eu sonhei. E quando eu sonhei que eu estava com ele no hospital, eu acordei e eu orei. Falei: Jesus, dá livramento. E aí, quando chegou a notícia, aí eu conversando com uma pessoa, e a pessoa falou comigo assim: preocupa não. Aí eu falei assim: mas eu orei tanto, pedi a Deus. Aí ela falou assim: mas Deus te atendeu. Eu falei: por quê? Porque foi através da sua oração que não foi pior. Ele quebrou o braço, em várias partes, né? Mas foi só o braço. Então, assim, quando eu falava assim, foi só o braço, as pessoas riam de mim, mas não sabia que lá atrás eu já tinha conversado com Jesus. Eu sabia que tinha algo para acontecer e eu já tinha conversado com Ele. Então, o que eu quero dizer? Conversa com Ele, os nossos jovens. Não esqueça de conversar com Jesus quando vocês estiverem saindo para a escola, né? Tem livramento, né? Quando você conversa com Deus, conversa com Ele, Ele vai te dar livramento. Então não esqueçam de oração. Oração é algo que faz parte da vida, da história da nossa vida, da nossa história. Porque sem a oração a gente não segue. E não é só para os jovens, né? É para todos nós. Porque todos nós temos os nossos compromissos. Então, eu falo que Deus, Ele dá livramento, né? Mas nós temos que fazer a nossa parte, temos que conversar com Ele e orar para Ele. Outro dia alguém falou assim: a gente não tem que pedir nada para Deus, é só agradecer. Temos sim, nós temos que agradecer, primeiramente, mas pedir o livramento todos os dias da nossa vida. Então, que a mensagem de Daniel, eu espero que alcance o coração de cada um de vocês. Que se hoje vocês vieram aqui, porque Deus trouxe,
e que a mensagem, que a fidelidade, a sabedoria de Daniel, né, chega ao coração de cada um de vocês. Né? Eu não sou preletora, não sou, mas né, o Senhor ele colocou no meu coração, né, para trazer essa mensagem. Então eu acredito que era para chegar no coração de alguém. Que Deus abençoe cada um de vocês, né? Que o Senhor abençoe grandemente a vida de cada jovem. Emanuel continua firme, meu filho. João, né? Ter o orgulho de cada um. Que Deus abençoe a cada um de vocês, tá? Vocês estão todos nas minhas orações e que o Jesus abençoe. Que a fidelidade de Daniel segue com vocês, tá? Sejam fiéis, tá? No pouco e no muito, tá? Que Deus abençoe cada um e eu agradeço a oportunidade. Amém.